Oi, bom dia, gente. Tudo bem? Eu tô bem, vocês? Ai, queria compartilhar com vocês um pensamento a respeito de quando o Senhor Jesus fala pra gente amar a Deus acima de todas as coisas. E tem a parte na Bíblia que o Senhor fala: quem amar mais pai, mãe do que a mim não é digno de mim. E a gente fica pensando, talvez alguns que ainda não têm muito conhecimento desse texto, eu digo assim porque a pessoa não conhece, né? Não que a gente saiba mais do que outros. Às vezes a pessoa ainda não conhece o texto. E a pessoa pode pensar assim, por que Jesus, ele falou que a gente, né, não é digno dele, tem que amar, não pode amar pai e mãe? Não, pode, mas não acima de Deus. E às vezes tem situações na vida da gente que é tão difícil a gente se posicionar acima daqueles que a gente ama de verdade. Às vezes um amigo, né, uma amiga, que a gente tem um carinho tão grande, tem uma afinidade tão grande. Às vezes tem também os irmãos de carne, os pais, né? E quem casa, os cônjuges. E quando você conhece a palavra de Deus, e esses seus próximos ainda não conhecem, é tão difícil da gente se posicionar, mas Jesus falou, né, que o amor a Deus tem que ser acima para falar que realmente ama. Quando Jesus falou que ele não veio trazer paz ao mundo, veio trazer contenda, parece meio incoerente isso, né? Como é que um filho de Deus diz que vem à Terra para salvar e ser o Salvador, e ao mesmo tempo diz que veio trazer contenda? O que quer dizer isso? Óbvio. Quer dizer que ele veio trazer contenda no sentido de que a palavra dele confronta as coisas da nossa natureza pecaminosa, confronta o sistema iníquo do mundo. E isso traz guerra. É nesse sentido que ele fala. A guerra espiritual. Aí eu estava só analisando a questão da gente em particular, com os de casa. Gente, eu estou aqui passando roupa. Dá uma olhada nesse tecido. Parece que colocou ele dentro de um caixa de fósforo, né? De uma caixinha de fósforo. Esse tecido é um tecido muito chique. Eu ganhei e eu fiz essa calça e tem outras cores que eu fiz outras coisas para mim. E esses tecidos têm que passar a ferro, não tem jeito. Hoje em dia a gente está vivendo uma era que o ferro é quase que extinto, né? Pelo menos no dia a dia, nas coisas mais casuais. Mas esses aqui eu preciso passar. Eu estava passando essa roupa aqui pensando em alguns temas para conversar um pouquinho com vocês, sabe? Não vou falar nada de tecido, nada de passar roupa. É só isso mesmo que eu queria falar com vocês. Quando o amor a Deus tem que ser acima de todas as coisas. Na família é muito difícil, gente. A gente cria guerra de nora contra filho, filho contra pai, por causa que é impossível você conhecer a Deus, você ler a palavra dele, e quando você é convencido pela palavra, através do Espírito de Deus, é impossível você não defender aquilo. Quando você tem vergonha de defender, quando você, por carinho ou consideração aos outros, ou para não ficar chato, você acaba, né, não pondo em prática aquilo que você crê, é porque você não creu. Você acha que creu, é porque você acha que você ama a Deus acima de todas as coisas. Ah, mas será? Com uma pequena exceção. Qual é essa exceção? Os novos convertidos,
e algumas situações assim que a pessoa não está vigiando. Ela começa a perder um pouco a fé no Deus dela. Aí ela consegue negar. Aí a gente vai falar, negar, será que é só falar, eu não amo a Deus? Não, porque todo mundo fala que ama a Deus, né? É só no dia a dia, nas coisas que você crê. Você começa a ficar, às vezes, principalmente quando tem muitas pessoas perto, você tem vergonha de falar que você não crê daquela forma. E você tem vergonha de ser o patinho feio, vamos assim dizer, que na verdade nós somos os cisnes, mas tem gente que se sente patinho feio. Aí a gente pensa assim, poxa vida, eu conheço pessoas que para poder não desagradar o outro, para não ser inconveniente, negligenciam e deixam de esclarecer coisas, deixam de provar o seu amor para com Deus, deixam de ensinar aquela outra pessoa a verdade. Porque muitas vezes, até a grande maioria das vezes, quando você fala alguma coisa no meio de pessoas que não creem daquela forma, ainda que pareça que fique um clima meio pesado, aquela palavra vai ficar na mente da pessoa se a pessoa for realmente um servo de Deus que ainda não externou isso, que lá no fundo ela crê, teme a Deus, mas ainda não sabe, não com entendimento. Porque aí o Espírito Santo vai trabalhar dentro da pessoa, porque a Bíblia falou que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então como que vai ouvir se não tem quem fale? Então, se a gente não coloca o reino de Deus em primeiro lugar e defender naquilo que a gente crê, a gente não vai falar, a pessoa não vai ouvir. Então, cabe a nós pedir forças para Deus, para ter a ousadia na palavra, com amor, com mansidão, mas com firmeza. E certo daquilo que a gente está crendo, né? Para quê? Para que a gente busque o reino de Deus em primeiro lugar, para que a gente ame a Deus acima de todas as coisas e que para a gente seja para a gente ser um instrumento de Deus para ajudar aqueles que estão perdidos. Não é verdade? Deus sabe o limite de cada um, Deus sabe até a personalidade, até na personalidade de cada um Deus trabalha. Eu creio dessa forma. Porque cada um tem um jeitinho de ser, né? E Deus vai trabalhar naquele jeitinho da pessoa. Mas cabe a nós, cada um de nós, ainda falta um pedacinho, um negocinho, aliás, para passar. E já ia desligando o ferro. Cabe a cada um de nós somente orar. Não tem outra coisa. Orar e falar assim, Pai, o Senhor fala para a gente amar o Senhor acima de todas as coisas, para a gente não negar o Senhor. Mas tem situações que a gente te ama, mas é tão difícil defender Deus. Então fortalece a nossa fé, dá ousadia na palavra. Ousadia não é a pessoa prepotente que chega, é assim, e por que está escrito isso? Não, não é isso. Ousadia é você ser firme, falar, é assim, mas está escrito. Se está escrito, como que você vai contra aquilo que está escrito na palavra? Entendeu? Eu sei que quando você vai começar, se interessa a estudar alguns assuntos bíblicos, sem ser os assuntos do alicerce da fé, né, como o arrependimento, do perdão dos pecados, né, e a aceitação de Cristo, os outros assuntos que envolvem a vida cristã, a gente vê muitas coisas diferentes, né, por isso que existem tantas denominações cristãs, por causa da interpretação de cada um. Mas independente disso, gente, a base da verdade está escrito, está clara. Nós estamos vivendo uma época aí de coisa de eleição nova para nosso presidente. Aí você vai ter que saber na palavra como que você vai agir como um cidadão e ao mesmo tempo um cidadão de Deus.
Como que eu tenho que agir? De que forma que eu tenho que pensar? De que forma que eu tenho que agir? Qual é a forma que eu tenho que me posicionar ou não me posicionar? A Bíblia fala. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, quando você aprende qual é a solução do mundo, o que é que Deus tem preparado para o mundo, se foi Deus ou não foi Deus que fez a política. Isso eu estou falando de política porque a gente está vivendo nessa época, mas é em tudo. Em tudo a gente tem que saber se posicionar para não negar Cristo, não negar a Deus. E procurar ser luz e testemunho para as outras pessoas. Não é fácil não, gente. Mas não é impossível. E para quem ama Deus, é um prazer a gente ser alguém usado na mão de Deus. E a gente defender a nossa fé. É como diz, né? As pessoas falam, porque eu amo a Deus, eu amo a Cristo até a morte. Mas quando chega, às vezes, coisa do dia a dia, a gente não sabe negar, porque a gente tem vergonha. Eu digo a gente, né? Mas cada um que se coloque, né, na posição para saber se está fazendo o certo ou errado. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muitos evangélicos que fazem. Eu falei da política, vou falar agora sobre uma coisa que eu sempre comento no Face, né? Vira e volta eu estou comentando. E eu não suporto ver isso. Gente, nós somos cristãos e os cristãos têm na palavra a orientação de todas as coisas que a gente tem que comemorar ou não. E nós sabemos que há muitos anos, muitos séculos atrás, o cristianismo foi misturado com coisas gregas, religiões pagãs e costumes pagãos e fez um bolo só e é o que a gente é hoje em dia. Pelo menos quem segue, né? Então a gente fica pensando, a gente não consegue lutar contra a questão da árvore de Natal, de presente de Natal, de árvore de não sei o quê. Chega no ano novo, o crente indo para a igreja vestido de branco para dar sorte, vestido de amarelo para trazer, porque eu sei, porque eu vi, não estou inventando. Chega na época de Natal, se veste muito de vermelho. E sempre com umas desculpas. É porque isso simboliza aquilo, e na Bíblia não tem nada escrito disso. Tudo é comércio, paganismo, enrustido de cristianismo. Até quando que o povo vai se conformar com isso? Tudo por causa de comida e bebida. Porque se não tivesse comida, bebida e presente nessas coisas, ninguém estava defendendo, não. Vai, se for no Natal, chegar lá e todo mundo se reunir somente para orar e agradecer a Deus e fazer evangelismo para falar do nascimento de Cristo. Quantos que iriam? Quantos que iriam? Se fosse no Ano Novo, somente para reunir na congregação com os irmãos, agradecer a Deus, se fosse só isso, quantos que fariam tanta questão de fazer o Ano Novo? Né? Festa junina. Gente, a raiz disso não tem nada a ver com o cristianismo do Senhor Jesus. Tantas crendices de outras igrejas misturado, tanto simbolismo. E os cristãos estão comemorando. E ainda faz assim, um disfarçando, pondo o nome que é festa cristanina, festa jesuína, sei lá. Às vezes faz um pouquinho diferente dos dias, já quase terminando. Ou então fala que é festa de caipira só. Gente, que gosto que vocês têm. Tudo defendendo o comes e bebes e as festas. Nada espiritual. E tá todo mundo dando desculpa. E eu tinha dito uma vez, eu não lembro se eu tenho esse vídeo gravado aqui, porque eu tinha uma época tirado vários vídeos meus, que eu não sabia se ia continuar com o canal assim, mas eu já falei. Aí eu falei, daqui uns dias vai ter Halloween Gospel. E não é que tem? Eu falei, só falta isso, mas tem? Eu já vi um Halloween Gospel feito lá nos Estados Unidos, não sei se aqui fez, mas por um brasileiro, que é de uma igreja famosa, que tem famílias que tem gospel, que são muito famosos e que eu já gostei muito das músicas. Hoje me irrita, me desculpa, mas me irrita.
Estão lá fazendo Halloween Gospel com as suas desculpas, com o seu jeitinho cristianizado. E a gente não tem coragem de falar isso, não tem coragem de dizer não. A gente vai receber, ele diz que ama a Deus acima de todas as coisas. Bom, para eles dizem que amam porque eles estão colocando Deus nisso, né? Diz que é para Deus, tudo é para Deus. Não importa o que você queira fazer para Deus, você tem que saber se Deus quer. Deus é um Deus puro e exigente, você sabia? Ele olha a sinceridade do teu coração, sim. Ele olha, isso agrada a ele. Porém, ele vai te instruir naquilo que você deve exercer na sua sinceridade. Porque se fosse... Olha, gente, tem o exemplo de Caim e de Abel. A gente já vê quando Deus recusou a oferta de Caim, porque não foi de acordo com o que ele pediu. A gente vê, eu não sei contar de cor, mas teve uma situação de dois, não sei se é sacerdotes, levando a arca da aliança, e tinha aquela regra que era para fazer assim, assim, assado, pela santidade de Deus, não podia tocar na arca nem nada. Teve uma situação que a arca virou para cair, e eles automaticamente, não pode cair, vamos pegar a arca. O que aconteceu? Deus, por acaso, agradou daquilo? Não dá certo. Muitas vezes as pessoas têm boas intenções, mas as nossas boas intenções que Deus observa têm que ser direcionadas dentro da vontade dele. Porque não é porque você tem boa intenção. Porque se for assim, as pessoas que estão se flagelando, cortando as costas, subindo escadas, elas têm uma boa intenção. Querem agradar o Deus Supremo, fazendo seus sacrifícios. Mas Deus diz que não quer isso. Primeiro que não precisa. E ele disse que o único sacrifício que ele aceita é o do filho dele, que é um sacrifício perfeito. Então, gente, além de tudo é bom pra gente. Não precisa fazer sacrifício, Jesus já fez por nós. Então, muitas vezes nós temos boas intenções de fazer as coisas, mas não são direcionadas com a vontade de Deus. Na verdade, estão nos fazendo com que a gente se sinta útil para Deus. Que a gente está fazendo aquilo que tem que ser feito. Nossa, estão tocando a campainha. Eu vou ter que atender. Entendeu, gente? Eu já estava terminando mesmo, mas vou terminar um pouquinho. Porque eu sei que pelo barulho que eu estava ouvindo deve ser vendas. Gente, pensa nisso. Vamos ter nossas boas intenções direcionadas naquilo que Deus quer. Entendeu? Já pensou você com o seu namorado, sua namorada, né? Se for homem ou mulher que está me ouvindo, você chega e dá um presente toda a vida para ela, para ele, né? A mulher dá um presente para o rapaz dá um presente para sua mulher, ou sua esposa, seu esposo, sempre mandando aquilo, e um dia você descobre que ela não gosta daquilo, nunca gostou, só recebeu, porque você vem com uma boa intenção. Quando você sabe, então você procura saber o gosto dela, para que a sua boa intenção seja dado um presente que realmente faça ela feliz, faça ele feliz, não é verdade? Deixa eu ir lá atender o portão. Tchau, gente.